Essa, né, os irmãos têm acompanhado, essa é a Confissão de Fé de Westminster, que é a proclamada fé da Igreja Presbiteriana. Ou seja, esse é o documento que declara o que nós cremos, o que é que nós pensamos sobre as mais variadas doutrinas. E aqui nós estamos no capítulo 24, falando sobre do matrimônio e do divórcio. Então, vamos aqui para o quarto parágrafo desse capítulo. O casamento não deve ser dentro dos graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Nem tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. O que é isso aqui? É aquele exemplo de 1 Coríntios 5, quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, combate na igreja de Corinto um ajuntamento promíscuo entre pai, no caso, entre mãe e filho. Mãe e filho? Entre mãe e filho, porque a madrasta, a esposa do pai, é mãe. É assim que a Escritura trata aqueles que são os nossos sogros, vamos dizer assim. Então, você não pode se casar com a sua nora, que ela é sua filha. Você não pode se casar com a sua sogra, ou com o seu sogro, porque é a sua mãe ou é o seu pai. Então, a Escritura, ela proíbe esse tipo de casamento, consanguíneos, inclusive entre primos de primeiro grau. A Escritura proíbe, e a Confissão de Fé ela acompanha esse mesmo juízo, dizendo que não deve haver casamentos consanguíneos e de parentescos como esse, como sogro, sogra, cunhada, genro. Não pode. Você não pode casar assim. Ok? Ok. Então, a gente já lembra lá do episódio lá, de 1 Coríntios, capítulo... Ixi. Oi. Não. Não pode. Não está indo mais. No Antigo Testamento, lá nos patriarcas, era um dever casar. Mas na lei de Moisés, isso foi tirado. Assim como o casamento entre irmãos, como Abraão e Sara, que eram irmãos, meio-irmãos, mas na lei de Moisés isso foi proibido. Então, não deve haver esse tipo de parentesco. Agora que o negócio pegou. Vamos ver se ele volta aqui. Eu acho que tem que recomeçar aí, né, não? Foi? Foi. Às vezes é o sinal falhando da internet. Ou do modem, no caso. Então, nenhum homem tomará a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Então, é uma coisa clara aí, Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Marcos 6,18. Parágrafo 5. O adultério ou a fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. O que é isso aqui? Esse é o parágrafo que vai contra tudo o que se chama hoje de negócio de namoro, de etc e tal. Uma pessoa, ela não pode estar junto com a outra, fazendo qualquer tipo de compromisso, que ela não tenha plena consciência de que, se ela quiser dissolver aquele compromisso, ela estará adulterando. Mas pastor, não é nem casado. Pois é, mas a Confissão de Fé de Westminster, assim como a Escritura, ela dá o acordo para o casamento
que é o que o crente deve fazer um acordo para casar, fazer ele chama aqui de contrato, mas é um noivado, o que se chama de noivado hoje. Apenas, ele só deve desfazer esse contrato, esse acordo, noivado, apenas se houver algum tipo de adultério, fornicação, algo nesse sentido, que são motivos similares aos motivos do divórcio de um casamento. Então, eu sei que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas acham que elas podem namorar, ficar, se flertar e não sei o quê, e aí noiva, desnoiva, noiva com outro. A gente sabe que existe isso. Só que, pela Escritura e os nossos símbolos de fé, eles deixam bem claro. As pessoas não podem se desfazer de um contrato de noivado sem que exista um motivo bíblico para isso, que é o mesmo motivo para o divórcio. Qualquer coisa que fugir disso aqui, a Bíblia vai dizer que é imoralidade, que é promiscuidade, que é impureza, que é o que? Abrasamento. Por quê? Porque você está prolongando esse momento, não tem certeza do que você quer, porque se você prolonga, algum motivo tem. E aí, então, acaba havendo só defraudação e não uma pureza, né? Não é um ato de pureza. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com outrem como se a parte infiel fosse morta. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços matrimoniais o adultério ou a disseção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar o arbítrio e o critério das partes o decidirem seu próprio caso. Então eu vou resumir aqui. Qual é o estabelecimento do casamento e o divórcio? É simples. Você casou, não pode descasar. É isso que você tem que saber. Casou, você não pode descasar. Se houver algum motivo para se descasar, esse motivo ele não pode ser uma coisa pessoal, particular. Na igreja, não existe divórcio por motivo de foro íntimo. Não existe divórcio porque você teve incompatibilidade de gênios. E não existe divórcio segundo aquilo que você pensa que deve fazer. É um processo público o divórcio. O que quer dizer isso? Que quando há um divórcio, o conselho é que deve julgar a validade, o procedimento, o encaminhamento. É ele que deve dar a destinação de todo o processo. Para dizer o que ao final? Quem é a vítima? A vítima ela está livre para o casamento. O ofensor não está livre para o casamento. É fundamentalmente isso. E o conselho vai julgar se deve ou se pode haver um divórcio. Então, eu expliquei na semana passada que essa dissensão tão obstinada que não possa ser remediada, muitas coisas são consideradas a respeito dessa frase especificamente. Inclusive, o fato de que pessoas que cometem crimes, pessoas que cometem certos tipos de pecados, que eles eram punidos com a morte, a pessoa que é vítima ou está casada com uma pessoa nessa situação, ela poderia pedir o divórcio. Como, por exemplo, em casos de mulheres que são espancadas pelo marido. Ele está cometendo um atentado contra a vida dela. Então, esse seria um ambiente que, com as provas que o conselho juntaria para esse processo, dá àquela irmã o direito de se divorciar. Da mesma forma,
é quando eu dei até esse exemplo aqui na semana passada. Quando nós encontramos a situação em que as pessoas elas se veem casadas com bandidos periculosos, né, que não duvidem, existem pessoas que levam vida dupla. Ela é um bandido periculoso, ela é um assassino, ela é um traficante, cuida de uma facção criminosa. Não pense que isso daí é uma coisa de filme, não, existe isso. E a mulher acha que o marido faz outra coisa. Eu tive um vizinho que era desse jeito. Ela desconfiava de algumas coisas, evidente, mas pensava que era mulher fora do casamento. Não que ele era um bandidão dos mais periculosos lá de Fortaleza, ele não sabia. Então, ela tinha o direito de se divorciar? Tinha o direito de se divorciar, dependendo da circunstância e que tipo de crime essa pessoa cometia. Então, veja, o divórcio não é um mandamento, irmãos. O mandamento com relação ao casamento é o perdão, não é o divórcio. O divórcio é quando há uma coisa contumaz, onde não há arrependimento. Então, um marido e mulher, a esposa é contumaz em trair o marido. O marido já perdoou uma vez, o marido já perdoou 2 vezes, já perdoou 3 vezes, e ela agora quer viver uma vida dupla. Então, nesses casos, inclusive eu aconselho, é divórcio, porque você não pode viver num triângulo amoroso. Você está consentindo com a vida de casamento promíscuo? Isso não é um casamento, né? Isso é promiscuidade. Mas existe o caso em que há um momento de problema, não é uma vida de problema, não é uma sequência de problema. Então, a Bíblia manda perdoar, não é se divorciar. Você tem que viver casado com a pessoa com quem você jurou, inclusive nos momentos de tristeza, de angústia, viver junto com ela. Agora, eu vou dar aqui um exemplo assim mais complicado, né? Pastor, um homem que é contumaz em negligenciar a sua casa. Vamos imaginar que ele seja um bêbado, que não trabalha, que não dá atenção à esposa, não dá atenção ao marido, não tem nada. Ele é um objeto, literalmente um objeto dentro de casa que negligencia completamente o seu lar. E nesses casos? Eu acho que nesses casos você tem que realmente colocar a juízo do conselho. Isso precisa ser analisado e averiguado. Da mesma forma, é com relação a mulheres que elas decidem não se submeter mais aos seus maridos, que é a quebra do 5º mandamento, que era punido com a morte, por exemplo. Então, uma pessoa, quanto mais, porque as pessoas confundem as coisas. Não é a mulher que ela tem dificuldade de se submeter, porque desde Eva até hoje não tem nenhuma mulher que não tenha essa dificuldade, todas têm. Todas têm um marido que precisa justamente ser um líder forte, muitas vezes dentro de casa. Isso aí é normal. Normal entre aspas, né? Vamos dizer assim, é o comum, vamos dizer assim. Ainda que não deva ser uma coisa que seja gritante, né? Porque aí é falta de cristianismo. Mas uma pessoa que ela decide assim, olha, eu não vou mais me submeter ao meu marido não quero mais saber dele, eu não vou cumprir mais o meu papel de esposa. O marido pode trazer o caso sim ao conselho, porque é quebra do 5º mandamento, e o 5º mandamento era punido com a morte. Então, isso não é uma autorização ao divórcio, mas é evidentemente um caso de dissensão que não pode ser resolvido. Então, que dissensão é essa? O que está acontecendo? Aí é que entra o que a confissão de fé mesmo diz. Quem tem que julgar isso, quem tem que analisar isso, é o conselho. Aí você chega para mim no conselho assim, pastor, eu trouxe o meu caso ao conselho. Eu quero me divorciar da minha esposa porque a minha esposa ela não pode mais ter a vida conjugal comum por causa de uma doença, um câncer no órgão genital, um câncer, seja lá o que for. Eu não posso mais, então você vai ser disciplinado e tem que ficar casado, porque está abandonando a sua esposa no momento mais difícil da vida dela. Então não é um princípio absoluto. Por isso que eu estou dizendo, existe uma dissensão realmente tal que não há mais como se conciliar. Que situação é essa? O conselho vai julgar. Alguma pergunta, irmãos?
Alguma pergunta? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Esse é o maior motivo de dissensão para divórcios, que hoje é quase nulo, né, esse motivo. Mas um casal de descrentes, um dos dois se converte e a parte que não se converte, ela quer proibir aquela pessoa de ser crente, cumprindo suas tarefas como cristã, ela tem o direito do divórcio. Se a pessoa quiser abandoná-la, deixá-la, colocar como uma condição a continuidade do casamento, a não ser crente, aquela pessoa ela pode dar, então, o conselho pode dar o consentimento para o divórcio. Aqui são textos que basicamente falam sobre essas questões, os irmãos já entenderam, é muito conhecida essa doutrina, então nós não vamos entrar mais um pouco nessa seara. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta sobre especificamente o divórcio e o casamento e o noivado? Foram 3 coisas que nós falamos aqui, nós falamos sobre noivado, sobre casamento e sobre divórcio. E, evidentemente, como é que o conselho julga essas questões. Alguma pergunta? Então, vamos lá. Então, vamos para a doutrina da igreja. Nós vamos falar basicamente sobre essa primeira parte. Se der tempo, nós continuaremos. Mas essa primeira parte aqui, irmãos, ela é muito importante para que você entenda, quando, por exemplo, eu falo aqui, a igreja presbiteriana é católica, ou não é porque o catolicismo diz que está errado. Esse é um grande equívoco, viu, irmãos? Porque toda igreja que não for católica, ela é herege. Toda igreja que não for católica, ela é uma igreja herege. Nós temos que ser católicos, não podemos ser de outra maneira, porque a nossa fé ela não é particular, a nossa fé não foi inventada por nós aqui, a nossa fé ela não é fruto de uma experiência específica dessa comunidade aqui, ela é, vamos dizer assim, a nossa fé é um depósito que foi recebido dos antigos. Não tem antigamente, eu não sei quantos de vocês alcançaram o negócio do baú. Todo mundo tinha um baú. Quem aqui viu o baú, daqueles baús antigos em casa? Todo mundo aqui, eu acho que mais antigo viu, não viu? Ou mala, né? Lá no Ceará era muito comum, era baú. O povo tinha baú mesmo, um baú. E esse baú ficava debaixo da cama ou do lado da cama. E dentro dele tinha tudo aquilo que se queria guardar com um pouco mais de cuidado, né? Assim, um pouco mais de zelo. E nem sempre a coisa assim, valiosa, né? Era uma foto, era a roupa de não sei quem, era o grampo da menina, o umbigo do filho quando nasceu, essas coisas assim. E, no caso, a fé é como isso. A fé é um depósito. E esse depósito é passado para as gerações futuras para que se saiba e se lembre daquilo que nas gerações passadas se cultivou, né? Se entendeu, se percebeu sobre as coisas e etc. Então, a fé que a igreja recebe é uma fé católica. Ela é uma fé católica. Ela veio desde os apóstolos, a fé católica cristã, ela veio desde os apóstolos, e ela foi passada ao longo do tempo. Então, a igreja é o quê? A igreja é católica ou universal. A igreja cristã aqui é a igreja cristã lá na Sibéria. É a mesma igreja, crê no mesmo Jesus, da mesma maneira. Se não crê da mesma maneira, não é igreja cristã. Por isso que a igreja aqui é a mesma igreja lá na Sibéria, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Nós cremos da mesma maneira nas doutrinas fundamentais do cristianismo. E isso não muda, certo? Então, nós somos uma igreja católica ou universal, que é invisível. Consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são
e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Aqui é o conceito mais interessante dentro do meio reformado, que é o conceito da igreja invisível, que é a igreja... Só voltando aqui um pouquinho, só para vocês entenderem. Nesse lugar aqui, está reunida também a igreja invisível. Só que não só a igreja invisível se reúne aqui, mas também a igreja visível, que aí é um outro conceito que vai ser falado pela confissão de fé. Então, o que é isso? A igreja invisível é composta só por eleitos, que é o que ela diz aqui. Eleitos de quando? Eleitos de ontem, eleitos de hoje e eleitos do futuro. São pessoas que são escolhidas por Deus de todos os tempos. Essa é a igreja invisível. Na igreja visível, toda a igreja visível é composta por pessoas que são eleitas, mas também por pessoas que não são eleitas. Então, a igreja visível é composta por dois povos, o povo de Deus e o povo que parece ser o povo de Deus, que na verdade é o joio no meio do trigo. Ou, não tem a parábola lá do semeador? Não tem 4 terrenos? Pronto. Basicamente aquilo dali é o que acontece mais ou menos na igreja. Você tem um que não é igreja nada, ele ouve e não quer saber, mas você tem outros 2 aqui que ouvem, ficam um tempo na igreja, ou ouvem, passam o resto da vida na igreja, mas não tem fruto realmente de crente. Então você tem aqui 3 tipos de pessoas que permanecem na igreja, seja por um longo tempo, seja pela vida toda, ou fingindo, de alguma forma, estar realmente seguindo a Cristo. Então, a igreja ela não é feita somente por eleitos, a igreja visível. Isso não quer dizer que nós não excluamos aqueles que nós tenhamos condições de perceber que ela não é uma pessoa crente. Quando a gente percebe que a pessoa ela não é crente, a gente exclui essa pessoa. Porque a Bíblia manda excluir essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nem todos seriam tirados no meio da igreja. Porque machuca o trigo se fizer isso antes do tempo. Então, tira o joio, colhe o trigo, se faz isso no momento certo. Mas a igreja invisível, ela é composta por pessoas de todos os tempos, ela é atemporal, mas ela é visível no momento em que ela está, claro, evidentemente, naquele momento, o povo reunido na igreja para glória de Deus, para cultuar o Senhor, para a comunhão entre os irmãos. Então, essas pessoas, elas são reunidas. Essa é uma característica muito importante, irmãos. Não existe igreja invisível não reunida. Não existe um crente eleito que não seja chamado para se reunir. Então, não tem crente fora da igreja. Todo crente está na igreja. Seja agora, seja no futuro, seja no passado, ele vai estar na igreja. Fora da igreja não tem salvação. Não tem salvação fora da igreja. Então, a igreja ela é reunida em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, ou seja, a igreja é a esposa de Jesus Cristo, é o corpo de Jesus Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Ou seja, Jesus é Jesus se completando com a igreja é a igreja se completando com Jesus. Ou seja, é uma junção inseparável, ainda que sejam coisas distintas. Eu não sou, no sentido, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, Deus. Mas eu sou parte de Cristo, porque em Cristo é que nós somos um só povo, tendo Ele por cabeça.
Aquilo que afeta a mim, afeta a Cristo. Aquilo que afeta a Cristo, afeta a mim. Aquilo que não afeta você, que afeta a Jesus Cristo, mostra que você não é ligado a Jesus Cristo, porque você se afeta com uma ofensa a Jesus Cristo. Irmãos, pode ter certeza, as pessoas podem até falar de Deus, mas Jesus é um caso de ódio. É caso de ódio. Eles aceitam Deus, a ideia de um Deus, mesmo que impessoal, mas Jesus é caso de ódio. Eles odeiam a Jesus. Isso mostra o quanto eles não conhecem realmente a Deus. Efésios 1:10 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus decidiu que num determinado momento da história, tudo seria reunido a Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Tudo convergeria para o Senhor Jesus. Então nós estaríamos em Cristo Jesus, a igreja, além de tudo mais, mas a igreja principalmente. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem o deu? Quem foi que deu à igreja? E quem foi dado à igreja? Então, Deus deu à igreja Jesus Cristo, para que todos nós estivéssemos reunidos como um povo só nele. Só nele nós estivéssemos reunidos. A qual é o seu cabeça. Desculpa, é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós fomos unidos a Cristo, que essa doutrina aqui é uma doutrina chamada união mística com Cristo. É isso aqui, esse versículo bíblico, ele nos mostra claramente o que é a união mística da igreja com Jesus Cristo. Nós não somos nada sem Cristo, e Cristo não seria o Cristo verdadeiro sem a igreja, porque ele mesmo disse que se daria pela igreja e nos levaria todos junto com ele, ou seja, nós estaríamos juntos, nós seríamos parte dele, corpo dele. Ele é o nosso cabeça. Isso, claro, dentro de uma figura de linguagem, uma linguagem figurada. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da... Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Ou seja, o fato de quem está comandando é Jesus Cristo, é evidentemente que ele nos conduz da maneira como é a mais adequada. Ele nos conduz ao Pai. Esse é o caminho da salvação. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, ele é a cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ou seja, ele é o princípio. Ele é o que fez todas as coisas. Então, ele está lá desde sempre. E está lá também desde o princípio de tudo. E ele também é a primícia, ou seja, ele é o primogênito dentre aqueles que receberam vida por causa da sua obra. Ele, juntamente com ele, nós tivemos vida. Para em todas as coisas ter a primazia. Então ele é o princípio, o primeiro e o primeiro em termos de estar sobre tudo e estar sobre todos, mas especialmente ele está sobre a igreja, ele está no comando da igreja, ele está à frente da igreja, ele é a cabeça da igreja. A igreja visível, dá tempo a gente terminar pelo menos essa parte aqui. A igreja visível, que é católica ou universal sob o Evangelho, veja, a igreja visível
ela é católica. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que até ímpio declara a doutrina verdadeira. Até ímpio pode declarar uma doutrina verdadeira. Porque a igreja é católica, então um pastor que passa 30 anos da vida dele pregando, só a verdade, fiel. Depois de 30 anos, aí o homem vai lá e apostata. A doutrina era verdadeira, católica, ou não era por causa dele? A doutrina não depende dos homens. Então, a igreja visível, ela proclama a doutrina católica. Isso não quer dizer que cada um dos seus indivíduos sejam realmente crentes, eleitos, mas certamente declaram a verdadeira e sã doutrina. A igreja visível, que é católica universal sob o Evangelho, não mais confinada a uma nação como sob a lei. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. A confissão de fé de Westminster está dizendo que a principal diferenciação entre a antiga e a nova aliança, além de Cristo, como a gente já viu, é o fato de a igreja não estar mais confinada a Israel, mas ela deve agora ser estendida por meio da pregação a povos que não são os israelitas. Então, essa igreja visível consiste em todos aqueles que, por todo o mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Seus filhos. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, ela não desassocia a fé dos pais e a fé dos filhos. Ou seja, não existe uma ruptura nisso. Pelo contrário, a fé proclamada pela igreja é a fé dos pais e dos filhos. É a fé dos pais e dos filhos. E são o reino do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual é a agência principal do reino de Deus na terra? A igreja. O mundo existe ainda por causa da igreja. As coisas acontecem no mundo ou deixam de acontecer por causa da igreja. Não é por causa de outras coisas, é porque os eleitos ainda precisam ser chamados. E Jesus Cristo só voltará quando o último eleito for chamado. Antes disso, não haverá volta de Jesus Cristo. Assim como outros sinais, como, por exemplo, o surgimento do anticristo. Então, a igreja visível é o reino do Senhor Jesus Cristo. É o lugar onde Jesus estabelece o seu controle absoluto. A família também é a família de Deus, a casa de Deus, no qual fora dela não há possibilidade ordinária de salvação. Por que ele está falando possibilidade ordinária? Porque um bebê que não conviveu com a família, por exemplo, uma criança que teve um aborto espontâneo de uma família de crentes na igreja e tudo. Então essa criança, ela está, vamos dizer assim, ela ainda nem nasceu para provar dos benefícios, né, do pacto, no sentido externo. Mas no ventre da mãe, ele já pode ter sido, sim, alvo da graça de Deus. E Deus, no seu propósito eterno, quando aquela criança veio a falecer, provando de todos os benefícios de Cristo, aplicado a ela pelo Espírito Santo, ela será salva, sim. Isso independe dela. Isso não depende do pai que diz assim, eu quero que meu filho seja crente ou eu quero que ele seja descrente, eu quero que ele seja salvo ou não seja, né? Como se pudesse haver alguém que dissesse isso. Mas a verdade é que apenas em casos extraordinários, como por exemplo esses casos, é que possa haver um motivo assim muito misterioso a nós, uma salvação fora da igreja. Mas somente dentro da igreja é que existe salvação. Fora da igreja de Jesus Cristo não existe. Fora dela não existe salvação. Não existe boa intenção, não existe eu fui sempre assim, eu leio um versículo bíblico por dia. Mas se permanecer fora da igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai ser condenado. Não tem outra situação.
A igreja de Deus está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O tratamento que Paulo dá à igreja é tipo assim, é o povo de Deus chamado para ser santo, é chamado para ser puro, é o povo de Deus, não importa, é o povo de Deus. Então, a visão sobre a igreja, ainda que ela esteja com alguns que sejam joio, a visão é, esse é o povo de Deus. É o povo de Deus visivelmente falando. Esse é o povo de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por isso, não existe salvação fora do corpo de Cristo. Não existe salvação fora desses benefícios de Jesus Cristo. Não existe como você realmente ser crente e não estar numa igreja onde Cristo ele está falando, onde ele está agindo pelo seu Espírito. Não pode haver. Pede-me e eu te darei as nações por herança e extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2, salmo messiânico, onde mostra justamente isso, que na nova aliança, o personagem, ou melhor dizendo, a personagem do Salmo 2, que é Jesus Cristo, ele recebe todos os reinos da terra. Ou seja, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, seria chamado uma descendência para Jesus Cristo, e não só judeus ou israelitas. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Mostrando, no final de tudo, quem é que está lá no final de tudo? Gente de todo tipo de raça, língua, nação, povos, tudo. Eles estão lá no último dia adorando ao Cordeiro. Romanos 9, 15, 9 em diante, aqui eu acho que é até o versículo 12. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, veja como a expansão do reino de Deus era uma promessa para os tempos de Jesus Cristo, e a igreja neotestamentária, não sob a lei, mas sob o evangelho, é que levaria essa mensagem como a agência do reino de Deus na terra para os gentios. E nós aqui estamos, né? Nós estamos aqui por causa justamente desse propósito de Deus. Jesus disse: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então, o nosso Senhor, Ele chamou e tem chamado e chamará pessoas para a sua igreja de todas as nacionalidades, todas as etnias, todas as línguas. Essa é a igreja de Jesus Cristo, composta de todos os que são chamados segundo o seu propósito. Alguma pergunta, irmãos? Então, o que vocês me dizem? Uma pessoa com boa intenção, mas não é membro da igreja de Jesus Cristo,
ele está salvo? Naquele momento, que ele pode até ser salvo, que ele pode ser chamado posteriormente, né? Mas ele é salvo? Segundo o que nós acabamos de estudar? Não. Somente os membros da Igreja de Jesus Cristo, batizados, que participam de um só Espírito, etc., é que são salvos. Então, você quer que alguém seja salvo? Pregue o Evangelho. Ore por esta pessoa, porque só o nosso Deus pode operar o milagre da salvação.